Olá pessoal, tudo bem? Olha a gente aqui de volta, dando uma pausa agora na sequência de frutas da quitanda do professor Marcos Venelli e entramos com um buquê de rosas que o professor viu aqui, resolveu fazer e eu vou falar para vocês que vai ficar sensacional. Professor jogando carmim ali na tela com um pouco de vermelho chinês. E antes que alguém me pergunte, eu vou me antecipar. E esse fundo que já está pronto, hein, professor? Por que não temos aula do fundo? Galera, seguinte, temos vários vídeos aqui no canal com o fundo começando do zero, o professor começando do risco. E em alguns vídeos como esse, o professor e eu, a gente decide dar uma antecipada para deixar o vídeo um pouco mais rápido, um pouco mais leve, enfim. Só dá uma pesquisadinha se quiser ver algumas coisas mais completas, temos vários vídeos completinhos aqui no canal. E esse a gente vai privilegiar nossas estrelas principais, que são justamente as rosas. O professor vai trabalhar ali uma rosa vermelha ao fundo e ele vai trabalhar também umas rosas mais rosadas, né, Venelli? Seria isso, rosas rosadas, Isso. e um pouco redundante aqui na frente. Olha que composição bacana ali, com carmim e com o vermelho chinês, o professor já vai deixando fundo. Essas partes mais escuras que vocês estão vendo aí no vídeo, é onde está mais carregado de carmim. Como sempre, o Venelli vai dando o formato ali da rosa, né, nesse primeiro momento, deixando já um leve contraste ali entre luz e sombra. Bacana, hein? E esse fundo tá com uma cor sensacional, sensacional. E logo que eu iniciei o vídeo, você viu ali o quadro de fundo com as rosas roxas e brancas. E o professor falou para mim que vai fazer esse quadro aí usando pouquíssimas cores. Por enquanto a gente está só no vermelho e no carmim. No carmim. Bacana, hein? Já deu um contraste legal ali. Ah, detalhe, né, galera? Vocês estão vendo aí que são 4 rosas. O professor sempre começando ali pelo fundo, né, as rosas do fundo, e depois ele vem para os elementos mais aqui da frente. Olha que bacana. Formatinho, investindo um pouco mais o miolo, distribuindo ali a sombra, privilegiando a parte ali da luz no copinho ali da rosa. Pinceladas bem soltas. O professor já vai na rosa ali do outro lado, que também está para o fundo, também vai ser mais avermelhada. Carmim. Olha, galera, para vocês verem como é que é, eu sempre falo, né? A gente tem que caprichar no fundo, que aí na hora que você joga as primeiras luzes, depois você vem ali com um pouquinho... nas primeiras luzes ali, nas primeiras impressões, você já aproveita aquele fundo bem feito. E aí não é diferente, ó, o professor já fazendo uma rosa virada, a facilidade com que ele vai esculpindo ali o fundo é fenomenal, né? Olha que bacana. Já deixou ali a tinta contaminando um pouco com o fundo que está úmido. Às vezes a gente fica naquele medo de dar a pincelada, né? Que nada, ó. Joga, volta... pouca tinta no pincel, o professor deixa a tinta bem ralinha, né, professor? Com óleo de linhaça. Para muita gente que pergunta, o professor usa secante? Não, o professor não usa secante. O professor usa tinta bem diluída no óleo. Olha que bacana. O guarda noturno passando aí para prestigiar o nosso trabalho. Show, hein, professor? Muito bom, muito bom. Agora vamos para as rosinhas Agora vamos para as mais claras. Fechou, professor. Detalhe, são 2 rosas vermelhas e as outras 2 rosas, né? 2 rosas. Fechou. Rosas. O professor falou, tá falado. Rosas, somos Rosas redundantes aí. Cor de rosas. Rosas, cor de rosas. E vermelhas, composição show, né? Galera, se tem um quadro que não sai de moda, se tem um quadro que faz sucesso, não é um quadro de rosas, né? Fala a verdade. Pode falar, a gente até faz outras flores aqui, mas rosas são rosas. Ó, o professor agora, ao contrário do que ele fez na outra, ele já está fazendo o fundo mais com o vermelho chinês. Por quê? O outro fundo ali do miolinho, ele fez usando o carmim,
que elas são vermelhas, mais escuras. Essa, como vão ser rosadas, né? Ele já faz o fundo com o vermelho. E aí o professor falou para mim, ó, vou usar 3 cores apenas para fazer essas rosas. Tudo bem, talvez entre até uma 4ª cor aí no meio da brincadeira, mas a matriz vai ser o vermelho chinês, o branco e o carmim. O que vai diferenciar entre elas ali é a intensidade das cores. Talvez entre um pouquinho aí do marrom Van Dyck, depois o miolinho de algumas delas, mas por enquanto são essas 3 cores. Às vezes a gente fica quebrando muito a cabeça, que nada, galera. Vai na simplicidade, é mais fácil. E, ó, as pinceladas ali do professor, como ele vai fazendo o desenho. Muita gente fala, ah, tem o risco. O risco, pessoal, a gente faz direto na tela. E aí a gente vai esculpindo. A gente, professor, né? Eu também, quando pinto minhas paisagens, muitas vezes o risco direto na tela. Por isso que a gente às vezes não tem o risco pronto, né? É mais aí acompanhando o vídeo mesmo para entender o passo a passo. Olha lá, facilidade com que o professor vai desenhando a rosa ali, é muito show de bola. E já vai fundindo uma na outra, né? Sim, eu vou dando uma unida assim entre o fundo. É o Marcos Venelli pintando, né, galera? Aí já viu como é que é, o negócio é complicado. A gente segue e segue apreciando, é muito bom ver você trabalhar aí, Venelli, show de bola. Tentar já fazer uns botõezinhos. Ah, tá. Já vai fazer deixar a luzinha aqui. Por isso você deixou esse ar. Ah, beleza, já vai ser um botãozinho vermelho ali. Eita, lá vai. Ó, rapidinho, né, galera? Bonito, né? Já deu formatinho ali, pincelzinho chato, cerdas juntas. E daí já é um pincelzinho mais antigo, né? É, um pincel bem... Mas você tá limpando ele direitinho. Você assistiu o vídeo do canal que ensina a limpar os pincéis, né? Se for mostrar esse pincel aí, é um coitadinho já, bem... Já tá meio cansado, né? Já tá até... Mas é o que mais... É o que mais tá viciado já, o que né? é melhor de pintar esses gastos. É, verdade. Porque ele já fica com a cerda gaça no formato da tela. Show, show, show. Lá vai o professor, agora deu uma limpada, trocou o pincelzinho ali. O professor sempre limpa, pessoal, o pincel entre uma rosa e outra para tirar um pouco ali da tinta, né? Descontaminar um pouquinho para pintar. Ele está misturando um pouco do carmim com o vermelho chinês. E agora ele vai dar umas pinceladinhas ali. Deixa eu ver o que ele vai fazer da vida aí. Espera aí que ele está misturando só o carmim com um pouquinho de vermelho chinês. Mais vermelho chinês, carmim, meio a meio. Vou pôr aqui E agora vai o branco. Eita! Vermelho, ó, grava aí, galera. Vocês vão ver que cor bacana. Vermelho, chinês, carmim e branco. Olha o tom. Olha lá. Sabe que tom é esse? Rosa antigo. Olha que legal. Ficou um rosa antigo. Vermelho carmim. Vermelho carmim, perdão. Vermelho chinês, carmim e branco. Carmim e o branco. Até me enrolei aqui, ó. Que bacana. Ele já vai fazendo um formato ali, ó. Do copinho da rosa na claridade ali. Quem diria, hein? Vai ficar bem rosado. Muito show. Muito show. Olha lá. Tá vendo, pessoal? Que bacana. Ó como já fica soltinho, ó. O professor já vai trabalhando a luz ali. A luz está vindo da esquerda para a direita. Olha os recortezinhos da rosa, bem solto, ó. Olha que bacana. Muito legal, hein? Vai deixando um formato bem despojado ali, ó, fazendo um degradezinho. Bastante habilidade ali para fazer o copinho da rosa. Ela já vai surgindo ali na tela. Sensacional. Parece fácil de fazer, né? É muito fácil, mas eu posso garantir para vocês que é treino. As primeiras rosas do professor com certeza não ficaram assim, né, professor? Não, as primeiras... Aí você vai desenvolvendo a técnica. Na verdade, pessoal, todo mundo tem um começo, né? Então, você sempre precisa ter uma orientação de um profissional ou acompanhar alguns vídeos. E aí, eu vou citar vários amigos aqui que acompanham nosso trabalho no canal.
poxa, muita gente exercita também. Eu estou lembrando aqui até do Gilney, que está sempre lá privilegiando o nosso trabalho no Facebook. Está sempre... Já reproduziu, inclusive, um trabalho seu também, né? O Gilney postou lá esses dias, fez o jarro com as maçãs. Já né? está reproduzindo. Isso, tá ali, e é isso, galera, é treino, né? E nós temos os amigos aqui, aí eu seria leviano se eu citasse apenas um ou outro, nós temos vários amigos aqui no YouTube que estão sempre, qualquer hora eu faço uma listinha para citar o nome de todo mundo, que agora se eu citar eu vou acabar cometendo alguns sacrilégios aqui de não falar o nome de todo mundo aqui Sim. no YouTube. Mas assim, o pessoal acompanha bastante os vídeos e o legal é acompanhar e também treinar, né? A ideia é essa, tanto que a gente vem alcançando um nível bem alto de horas, né? De exposição de horas, justamente por isso. A galera tá entendendo o recado, que o canal aqui é feito justamente para isso mesmo, para dar orientação. Então, no começo, onde eu quero chegar com todo esse meu discurso? No começo é difícil. Ah, vai errar, não vai ficar legal, a pétala não ficou bacana. Galera, tenha paciência e persistência. Com o tempo vai ficar legal. Vai por mim. Todos nós temos um começo e é muito bom você ter o seu professor, fazer aula e também, se possível, sempre acompanhar os nossos vídeos aqui para ir tirando algumas dúvidas. E eu vou falar que enquanto eu estava fazendo meu discurso, olha o que aconteceu aí na tela. Que formato transparente, bacana que ficou esse daí, hein? Primeiro eu estou na preparação dos meios tonzinhos aqui, para depois jogar os mais Perfeito, claros. professor. A gente já conhece todos os seus segredos aqui, Marcos Venelli. Relaxa, agora vai entrar mais branco. E ele vai ali, ó, pinceladinhas curtas, intercaladas, desenhando aquelas pétalas ali na boquinha da rosa ali, ó. Vocês podem observar que as pétalas que estão pegando luz, elas são mais inteiras. Depois ele faz o recorte das outras pétalas, que a luz está só na ponta dela, né? Olha lá, ó. É muito legal. E é isso, essa sobreposição de pétalas é que faz com que a rosa fique repolhuda. Sim. Fique toda cheia, né? Olha lá. Que é a característica das minhas rosas. Perfeito. É a sua, no estilo do Venelli. É aquelas rosas mais cheias. Parece que você vai pegar ali com a mão, né? Cheia de cortinho. Cheio de recorte, é isso mesmo. Olha lá, o professor bem na pontinha agora. Olha, galera. É porque essa cor não é fácil trabalhar, porque... Ela é... Senão fica esbranquiçada, né? Sim, tem que deixar o branco realmente onde é depois. Sim. E aí você trabalha... são 3 cores aí, galera. Olha que loucura. Branco, vermelho chinês e carmim. Só isso. Só isso. Olha só. Trabalhando branco na medida certa, olha que bacana que fica. Olha, você pode ver até o pontinho do pincel, o professor virou ali, tinha um branquinho, que ficou mais na parte de cima. Sensacional. Ah, professor, mas eu não trabalho com óleo, eu trabalho com secante. Não tem problema, que for melhor para você poder fazer esses recortezinhos. E sempre lembrando, pincelzinho curto, né? Um pincelzinho de cerdas juntinhas. Esse daí... O professor pegou o pincel de cerdas macias da Condor, é o número 8 da série 441. Ó, tô bom nisso, hein? É 441 mesmo? Isso. Oxi! 441. O cara já decorou, hein? É o 441, número 8. Ó, agora já vai entrar mais branco. Ó, ele entrou branco e já fez um degradê ali, ó. Tá vendo? Deu uma estressadinha na tinta. E aquela pétala de baixo ali, ela tá bem transparente. O professor jogando bastante tinta agora. E fazendo essa sobreposição de pétalas que eu falei para você, ó. Agora essa daí já dá uma arredondadinha embaixo, ó. Olha lá, como é que fica repolhudinha. A cor é sensacional, né? Lembra mesmo as cores das flores, das rosas da Caterine. Sensacional.
Agora o professor pegou um pincelzinho um pouquinho maior. Para ele dar mais uma batida. Perfeito. A facilidade com que você faz é impressionante. É muito legal. Porque pintar la prima assim, o cara tem que estar bem preparado. Olha que bonito. Que show, hein? Agora tá ficando um rosa bem agradável aos olhos. Diminui um pouco a intensidade do branco. Esse lado da sombra, né? E olha que bonito, pessoal. Que show, hein? Contraste com esses verdes aí do lado. Sensacional. Recortinho, o professor pegou um pouco. Uns recortes. Tá vendo como dá profundidade na pétala, pessoal? Ó. Então não é de primeira assim que a gente já faz a pétala, né? A rosa, a gente vem depois e vai acertando. Que nem você diz, a gente vem revisitando as partes. Mas é a palavra certa, revisitar, né? Olha que bacana. A ponta, já puxou ali no degradê. Nossa, perfeito. Perfeita, perfeita. E eu que bebo dessa água aqui toda segunda-feira acompanhando o professor aqui, é sensacional. Para mim, que não sou um cara especialista em florais, para mim é sempre também um aprendizado, né? Porque aqui eu estou fazendo uma aula gratuita, estou vendo o artista pintando e tendo o privilégio de narrar esses momentos aqui para vocês. Benelli, que na época das revistas bombava aí em várias aparições lá com buquês de rosa, de outros florais, de orquídeas. Qualquer hora vamos fazer uma orquídea também, professor. Tem um pessoal que fala, qualquer hora. A gente ficou devendo, depois quando voltar a série das frutas, a gente volta com umas frutas legais também. Porque é legal, né, galera? A gente intercalar uns vídeos, olha o recorte, sensacional. É legal a gente intercalar uns vídeos para não ficar muito numa linha só, né? Olha que bacana. Eu tenho feito isso também. Comecei fazendo muita paisagem, fiz um curso de paisagem, tá aí na playlist, depois dá uma olhadinha. Com 6 aulas, se eu não me engano, ensinando a paisagem do zero. Aí depois alternei para alguns casarios e agora estou pensando em algo novo para o próximo vídeo, ainda não decidi. E o professor hoje falou, não, vou dar uma quebrada no gelo das frutas e vou trabalhar umas rosas. E aí, como sempre, vem trazendo esse espetáculo aí pra gente. Sensacional. Recorte ali, ó. Como ficou bonito, hein? 3 cores, pessoal. 3 cores. Vermelho, chinês, carmim e branco. Não precisa muito, hein? Olha o recorte das pétalas ali. Sensacional. Já temos um fundo feito da outra rosa que está virada. Está muito bom aqui no vídeo, viu, Benelli? Muito bom mesmo. Cara, essa intensidade da luz. Agora essa está virada, ó. Sim. Ó lá. Puxa a pétala que vai estar na frente ali. Fazendo formato de um copinho ali, ó. Ó o degradê, ó. Aí as pétalas são maiores porque ela está virada, então são aquelas pétalas grandes da parte de baixo da rosa. Ó o recorte também, degradezinho, intercalando ali no lugar certo. Formato luz e sombra. Aproveitando, você que já é inscrito aqui no nosso canal já sabe, né? Fique à vontade em compartilhar nosso conteúdo. Quanto mais gente tiver acesso aos nossos vídeos, melhor. Quanto mais arte, melhor. E para você que está chegando agora, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho. Ative o sininho para você receber notificações toda semana. Porque aqui toda semana tem vídeo novo do professor Marcos Benelli, do professor Eduardo Messineiro. A gente se reinventa a cada semana, a cada vídeo. Porque senão a gente fica, de repente, trabalhando numa linha só, fica meio monótono, né? Então, tem que se reinventar e trazer conteúdo de qualidade para vocês, como esse que vocês estão vendo aí. Com 3 cores apenas, hein? E o desafio, as aqui da frente serão 3 cores também? Ou não?
As da frente. Que são mais rosadas. Só 3 cores. Eu vou colocar isso no enunciado, 3 cores. Meu, é muito legal, muito legal. É que você vai usar uma outra leitura do branco aqui na frente, né? Sim, bacana. Seria mais claro. Perfeito. Então, ó, galera, e ao invés de carmim, eu vou usar mais o vermelho chinês. Perfeito. Então se liga, galera. Olha só a percepção artística do Venelli. Por isso que eu falo para vocês que cada aula aqui, ele pode pintar 1000 buquês de rosas aqui, a gente vai ter um aprendizado diferente em cada uma delas. Por quê? Não é só o fato dele estar trabalhando com 3 cores e fazer a rosa. Isso já é desafiador. O barato é que ele vai trabalhar com 3 cores e vai fazer rosas diferentes. Ele vai fazer rosas de cor de rosa e rosas vermelhas. Então, o desafio está justamente aí, na dosagem do branco. Isso. É esse o aprendizado principal desse tipo de composição que o professor está fazendo. Olha lá. Olha o branco ali como já entrou forte. E a sombra ali é justamente o vermelho chinês. Professor, você é embaçado. Isso é um elogio, tá? Você é embaçado. Olha só, galera. É a mesma cor. Sensacional. Sensacional. Compartilhe esse vídeo, por favor. Isso é sensacional. Para quem trabalha com pintura, mesmo, que está sempre ali, né, produzindo, tal, sabe exatamente do que eu estou falando. É muito, muito difícil trabalhar assim. E é muito bom a gente ter o Marcos Venelli trazendo aqui para a gente essa experiência. Olha isso. Caraca, hoje você está, hein? Você está feroz aí no negócio. Olha isso. Sensacional. Esse fundo rápido, express aí com a tinta, maravilhoso. E o pincelzinho é o mesmo, viu? Que ele fez os outros ali, ó, desenhando as pétalas, já fazendo degradê, já deixando o formato. Nossos vídeos, posso fazer um comentário? Pode, à vontade. Os nossos vídeos são bons para pessoas ansiosas. Ansiosas. Boa. Cai certinho porque não é aquele vídeo demorado. Não tem aquele... Não, vamos lá, vamos direto ao ponto que precisa do povo. A pessoa já vai ver, já vai fazer, já vai ver, sair o negócio. Às vezes nem dá tempo de adiantar o vídeo porque a etapa já está concluída, né? Boa, Venelli. Pessoas ansiosas, verdade. E eu sou ansioso também. Quem não é ansioso, né? Eu acho que o mundo é ansioso, né? Tá todo mundo meio ansioso. A gente vive essa era da urgência, né? Tal. Pô, eu venho do tempo que eu tinha que ir na pizzaria para comprar uma pizza. Hoje a gente pede aí por um aplicativo qualquer e rapidinho tá em casa, né? Então a gente se acostumou com essa mordomia. Eu sou da época, pessoal, eu comecei a sessão nostalgia aqui, em que a padaria fechava de domingo. Supermercado só abria de sábado também, não abria de domingo, enfim. Hoje a gente tem hipermercados aí abertos 24 horas, todos os dias, enfim. Mas são novos tempos, né? Cada coisa ao seu tempo. Então eu dei essa brisada aí justamente por causa da ansiedade, porque dá uma olhada, olha isso, galera, olha isso. Já tá bem no formato mesmo, sensacional, Venelli, sensacional. Galera, dá para rever esse vídeo várias vezes. Olha quanto aprendizado que o professor está trazendo aí para a gente. Fez aquelas rosas menores, mais o fundo, uma rosinha também um pouco menor ali no canto cor-de-rosa, e essa do meio ela está bem aqui na frente, então ela está maior, mas a presença dela é mais forte. E são as mesmas cores, a rosa do fundo e da rosa da frente. Só mudou a intensidade do branco. Tenham isso em mente. Olha que legal. Agora o professor entrando ali com vermelho. Com chinês ainda. Chinês. Fazendo a sombra, né, professor? Só reforçando um pouco mais. Sim. É aquilo, os mesmos tons, porém... Com mais intensidade. Com luzes, sombras. Variadas. Olha isso. O muito pode ter acontecido.
uma contaminação aqui do fundinho. Tá. Para poder ficar mais transparente, né? Isso. Que é um recurso que você sempre usa, né, Venelli? Sim, eu gosto. Você gosta de pintar com o fundo da tela úmido, né? Para integrar bem os elementos. Ó, eu vou até colocar o dedinho aqui, ó. Aqui, né, professor? Ó. Isso, dá uma a transparência, né? fundo. Bacana, show. Não fica aquela coisa colada, né? Sim, parece que você colocou adesivo de uma rosa, né? Parece Não. que recortou a rosa e colou ali. Não, ela está integrada com o fundo, isso é verdade. A palavra acho que é essa O bonito mesmo. da pintura é isso. Show, 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 show. Olha que bacana. Olha o vermelho chinês entrando ali com força no miolo da rosa. Que bonito. Quem diria, hein? Que tonalidade. E a gente, às vezes, tudo bem. Você vai lá, você tem a tinta rosa pronta lá, né? Em alguns casos. Mas não fica igual, galera. Você também trabalhar essa dosagem entre o carmim e o branco e o vermelho chinês, é isso. É isso. Show de bola. Vou jogar mais branco aqui. Legal. Professor, eu vou fazer o seguinte, acho, agora nessa parte, acho que eu vou baixar um pouco a câmera para pegar um pouco da sua palheta. Pode ser? Pode, deixa eu só pôr Então, mais peraí, deixa eu dar um pause aqui. E já vou intercalar com o vídeo. Ó, pessoal, eu mudei o direcionamento da câmera, vocês estão vendo um pouco da palheta do professor ali, ó, mistura vermelho, lá no fundo, do lado carmim, o branco aqui na frente e no meio a mistura justamente do carmim com o vermelho e o branco. Olha isso. Ali, nesse momento, o professor está utilizando mais o vermelho chinês com o branco. Ó, mudou o pincel. É bom para vocês pegarem um pouquinho da paleta do professor. Ó. Vermelho. Tinha outras tintas ali disponíveis na paleta, porém o professor, no momento em que foi fazer as rosas, decidiu trabalhar só com esses 3 tons. Então é a emenda que tem ali do carmim, vermelho e branco. Olha isso, galera. Show. Eu sei que eu sempre trabalho com a câmera aproximada, né? Para poder dar experiência para vocês das pinceladas. Mas como nós já tivemos essa experiência nas rosas de cima, eu resolvi mudar a orientação da câmera justamente para vocês verem ali essas pinceladas aí do professor, ó. Trabalhando com o branco. Olha ali, galera. E ver como o pincelzinho se comporta ali na palheta também. Olha que bonito. Porque assim, quem já está acostumado a ver o professor fazer os quadros aqui, já andou pedindo, poxa, mostra um pouco da palheta. Então, eu falei, poxa, vou mudar a orientação e a gente vai acompanhar um pouquinho ali. Show, professor. Muito legal. Eu baixei um pouco a câmera do tripé. Falei, vou pegar essa parte aí. Olha que bacana. Olha o branco. Tá vendo, galera, como que é? A mistureba do professor ali, ó. Essas outras cores que vocês estão vendo, algumas estão um pouco gastas aí, foram justamente as cores que o professor usou para fazer o fundo, né? Que ele utilizou pele, utilizou um pouquinho do ocre, amarelo de cádmio. Nas folhas ali ele utilizou os verdes, enfim. E agora nas rosas é somente carmim, branco e vermelho chinês. E aí nesse caso ele está utilizando mais o branco e mais o vermelho chinês. O carmim quase nem entrou aí, né, professor? Não. Essa daí é praticamente com 2 cores, né? Não é nem com 3. Olha que show. Olha a pincelada carregada, galera. Que privilégio, hein? O que a gente não faz aqui para os nossos colegas? Vamos mostrar aí a palheta do professor Marcos Venelli em ação. Porque a ideia é essa, é levar para você esse sentimento do artista aí acontecendo aqui na nossa frente. Olha que sensacional. Ah, mas não vai aproximar a câmera? Não, não dá para fazer as 2 coisas, né? Mas fica ali, dá para ver a pincelada acontecendo e também o professor trabalhando com a palheta. Eu acho que para quem está começando também é bem interessante poder ver essa mistura na íntegra. Temos vários outros vídeos aí onde a tela está aproximada para pegar
a pincelada da pétala. Então é importante essa daqui a gente fazer um pouquinho diferente também. Olha que show. Você vê que tem um paninho ali do lado, ele está todo lambuzado de tinta, onde o professor limpa ali de leve o pincel. Tem também uma cumbuquinha ali, eu não vou falar godê, né? Que fala? Sim. Um godezinho, que eu falei cumbuca. Desculpem, minha descrição. Godê. Godê pros chiques. Pra gente é uma cumbuquinha. Pra nós é uma cumbuquinha. Aí ali tem o óleo, tem um pouco do... Mais para trás tem um outro vidrinho ali com um pouco do diluente, ou diluente não, do removedor, onde o professor limpa o pincel quando necessário. Olha isso, galera, eu falei para vocês, pode olhar a misturinha. Professor aqui, ó, é só isso, ó, sensacional. Ele nunca joga o branco puro, tá? Pode ver que o branco está contaminado ali. Porque se jogar o branco puro vai ficar branco, né? É só onde está uma área bem nada mesmo. Isso aqui é mais bem na ponta, né, professor? Mas tem sempre um degradê, né? Sempre. Sensacional. Benelli, acho que essa daqui foi uma boa ter feito isso. Para o pessoal justamente ver a palheta do professor ali. Lembrando, todas essas outras cores que estão aí, o professor sempre coloca mais ou menos nesse sentido, mas ele não usou laranja, usou o amarelo indiano, usou os outros ali, mas na composição das folhas ali do fundo, enfim. Mas nas rosas, essas cores que eu citei para você, que estão acontecendo aí. Carmim, vermelho, que estão misturadinhos mais no fundo, branco aqui na frente, e no meio da palheta o professor fazendo a coisa acontecer. Outro dia me perguntaram, o que é? É um vidro essa palheta do professor? É meia lisa? Eu falei, não, é um acrílico. Um acrílico pegado do lixão. Pegado do lixão. Então, não é pego do lixão. Ele é reciclado. Sim. É material reciclado. Ele era lixo, né? Era lixo. Reciclou, se tornou uma palheta. E que palheta, né, ele professor? numa palheta. E é sensacional essa palheta aí, porque assim... É ótimo. Eu já vi você aí tirando o excesso de tinta só com a espátula, né? Sim. Você não precisa... Aquela de madeira, com o tempo, a fórmica acaba desgastando. Eu, por exemplo, quando uso, professor, eu coloco aquele papel filme, né? Sim, fala. sim. E depois eu tiro e descarto a tinta. No teu caso, você nem precisa disso, né? Ela é lisinha. Olha aí, pessoal. Tá vendo? Às vezes a gente fica achando que nada, ó. Palheta reciclada do professor Marcos Venelli. Ecologicamente correto, hein? Sensacional. Olha que show esse recorte que você fez aí. Tudo a gente se aproveita, né? Na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Show de bola. Professor, que experiência bacana essa que a gente está vivenciando sua palheta aí. Show de bola. E sensacional. Sensacional. Os recortes agora, o professor mudou ali o pincelzinho. Vocês podem acompanhar tudo na íntegra. E tá ficando bonito demais essa rosa aqui na frente. Ela ficou com as pétalas bem abertas ali, muito bacana, hein? Olha lá, galera. Agora vamos para rosa lá do canto. Show, hein? Show, show, show. Muito bom. Professor, sensacional. Eu não vou mudar a orientação da câmera não, vou deixar você concluir essa rosa também com essa experiência das pinceladas e da palheta. Olha lá, o professor toca os pincéisinhos, olha que bacana, pessoal, olha lá. Aí já entrou com uma cor, um branco ali um pouco mais puxado pro rosa, né? Já tirou um pouco a luz ali para fazer as pétalas meus, recortes pequenininhos, ó.
Sensacional. Aí lembrando, é do dia para a noite que eu pego essa leveza na mão? Não. Tem que treinar? Tem. Pega uma telinha pequena, faz um treino ali, depois você pega, tira o excesso ali com uma espátula ou limpa a tela, tá? Mas a tela não vai ficar normal novamente, não vai. Vai ficar às vezes manchada com a cor do fundo, mas beleza, treina de novo. Vai aos poucos, não tem problema. É treino, galera. Aí depois que você aprende a fazer o formatinho da rosa, aí fica tudo mais fácil. Aí quando você combina os buquês ali, você começa a criar algumas possibilidades, assim como o professor cria aqui também, né? A gente sempre vê aí, olha que bonito isso. Olha lá, falhadinho. E acredite se quiser, eu vou falar isso o vídeo todo, que eu estou encantado com isso. São 3 cores nas rosas lá do fundo, vermelho, carmim e branco. E são 3 ou praticamente 2 cores nas rosas aqui da frente, vermelho e branco. Um pouquinho de carmim que entrou ali no miolinho. Sensacional. E, é lógico, muito talento do professor para vocês. Olha lá. Eita. Eu devia plugar um cabo USB na sua cabeça e fazer um download dos seus conhecimentos. Jogar no pendrive. Fala, beleza, agora pronto, eu aprendi a pintar que nem o professor Marcos Venere. Sensacional. Quem sabe um dia a gente não chega assim, né, na ciência. Olha isso. Show de bola. Acho que não, né? Nada substitui o talento. Muito show, professor. Show, recortezinho como sempre. Eu sei que você não deve ter esquecido, mas a gente só tem os botõezinhos também, né? Isso, não esqueci. Não. Porque às vezes eu sei que você fica empolgado aí na rosa. Olha isso, você já jogou um degradê ali. Sensacional. Essa rosa do meio aí tá fantástica. Essas pétalas abertas, tá muito linda, hein? Seu Marcos, que experiência bacana. Show de bola. Você vai no botãozinho lá de cima? Dá só um momentinho aqui, peraí. Pessoal, mudei de novo a câmera aqui, porque agora nós vamos na parte de cima. E eu não vou pegar a palheta do professor, mas nós tivemos a oportunidade de ver as rosas acontecer na palheta e agora nos botões não é diferente. O professor está vindo ali com o branco, com aquela misturinha com um pouquinho de vermelho chinês e fazendo ali o formatinho do botão. Ó. Então é importante agora a gente estar com a câmera mais focada ali no fundo, né? Já tinha um fundo feito ali previamente desse botão com o vermelho e um pouquinho de carmim e o professor fazendo os recortes dele ali, ó. Sensacional. Que buquê de rosas bonito, hein? Show! Agora o professor vai para os vermelhos ali, ó. A intensidade do branco já diminuiu. Show de bola. As rosas no estilo do professor Marcos Venelli. Sensacional. Sensacional. Muito bonito. E simples, né? Assim, é uma composição com 4 rosas, 3 botões, mas num equilíbrio, numa composição de folhas, no fundo, com tons de pele ali, sensacional. Como sempre, eu vou dar uma você sempre dá uma alisada ali. A gente já está acostumado com você aqui, relaxa. Mas precisa, né, professor? Do carmim aqui o carmim para dar aquela graça no miolinho, né? Profundidade aqui. Perfeito, professor. Perfeito. Olha, não tenho o que falar. Sensacional. Falta o cabinho daquela rosa que está virada. Falta. Eu sou sempre o falta. O mensageiro aí do que falta. Porque às vezes a gente se empolga, galera, é diferente você pintar fazendo vídeo do que você tá pintando por conta própria. Quando você está pintando, olha,
enquanto eu vou falando, já aconteceu o cabo. E quando você está pintando, você para, pausa, às vezes toma uma água, um café, enfim, dá uma olhada. Às vezes toma até um vinho, né, professor? Olha aí, tô brincando. Toma uma água, um café e tá tudo bem. E aí, se eu ficar bebendo, ficar bebendo não vai sair nada, no né? No final já não tem mais nada. Não chega a lugar nenhum, né? Mas beleza. Enfim, aí você dá essa pausa, você olha, esqueci, preciso fazer o cabo ali, né? Mas quando você está fazendo o vídeo, às vezes a gente se empolga olhando aqui e acaba deixando passar alguma coisa. E aí, é óbvio, né? Estou aqui acompanhando de fora, uma visão mais completa do negócio, estou sempre lembrando o professor. E olha, ele dando uma caprichada a mais ali no botão, não esquecendo de fazer as folhinhas aí mais arredondadas. Ah, show de bola. E bem leve, hein? Ó, entrando ali um verde inglês com um pouquinho de branco. Aí é sujeirinha de palheta essas cores, tá? Não tem nem como narrar para vocês. É aquela cor que você mistura um pouquinho de azul, um pouquinho de marrom, faz o fundo, depois você vem ali e joga um verde em cima. Olha ali. Que leveza, né? Que movimento. Muito bom. Muito bom. Ficou show. Essa é uma tela 30 por 40. É isso? 30 por 40. Isso. Uma telinha grande. Ficou muito bacana. Show de bola. Olha os pets aqui na rua acordaram, hein? Hoje ninguém tinha latido ainda. Mas beleza, ó. Sensacional. Show. Que presente, hein, professor? É o que eu falo. 1000 quadros de rosas pintados aqui, em 1000 quadros teremos um aprendizado diferente. E esse exclusivamente foi a mistura das cores. Assim de cair o queixo, falando meu, show. Não precisava. Sempre não precisava, mas você vai pôr, né? Os galinhos de sempre, né? Como tá vindo daqui, né? né? Mas fica, né? Fica outra coisa, ó. Ela dá uma... Para complementar o arranjo, né? Não adianta. Sempre o professor, uma marca registrada ali. Então os galhos vêm sempre pela lateral ali, ó. Passa um pouquinho. Sensacional. Vem acabando aqui. Uhum. Professor, agora é perfumaria, né? Porque tá muito show. Muito bom. Se quiser pôr uma gota para variar. Pode pôr, professor. Aqui a gente tem todo tempo aqui muito pode disponível. Tudo, né? Aqui pode. Aqui pode, porque assim vai ficar bonito. Olha lá, vai embelezar. Lá vai a sombra de novo. Gota aqui parecia um negócio tão complexo. Eu fiz até um vídeo, eu não me canso de falar isso. Eu fiz um vídeo ensinando a fazer gota e agora a gente faz gota à torta e à direita aqui nas rosas. As gotinhas, galera, é o seguinte, né? Dá um charme especial, né? É uma marca registrada também do professor, né? Você pegar nas revistas antigas lá, todos os quadros tinham gotas, né? Não só do professor, como vários outros artistas aí também, né? Sim. Olha que sensacional. E falar nisso, eu vou fazer minha listinha aí de agradecimento a todas as pessoas que vêm acompanhando o canal aqui. Hoje você tem o nosso amigo Gilney, já tinha falado do Arouca também, e vou falar de todos os colegas que acompanham a gente aqui. Só que aí eu tenho que fazer listinha, porque no YouTube é bastante gente, o canal está crescendo bastante. Finalizamos, né, professor? Sim. Sensacional, hein? Galera, seguinte... Vou falar novamente, acho que falei isso umas 20 vezes no vídeo, não vou deixar de falar novamente. Isso que você está vendo aí na sua frente é um buquê de rosas, com muito movimento, com muita folha, com fundo bem feito, só que o especial está nas rosas. O que tem de novo são as mesmas cores nas rosas rosas e também nas mais vermelhas. Lembrando, carmim, vermelho chinês e branco. O professor utilizou só essas 3 cores. E nas rosas à frente foram mais o vermelho chinês e o branco. Sensacional, né? O professor quis demonstrar que não precisa muito para a gente trazer equilíbrio numa composição tão bacana. Beleza? Pessoal, para vocês que nos acompanham, meu muito obrigado. Para você que está chegando agora, meu muito obrigado também. Já se inscreve no canal, hein? E não deixa de ativar o sininho, que aqui tem conteúdo novo toda semana.
Um beijão, um abraço e como sempre, valeu!